turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos a nossa terceira etapa. A disciplina é a disciplina de redação e o conteúdo abordado. Como evitar as repetições de palavras? Como é que eu faço para evitar repetir palavras em um texto? Atividade. Bom, lembrando que as atividades elas sempre estão disponíveis na agenda eletrônica. E como nós não temos um livro de redação, a atividade é o quê? Ou caderno ou uma folha. No caso, hoje será um caderno. Bom, gente, vamos começar falando desse assunto que é tão importante que faz com que os alunos percam tanto ponto, né, numa redação. É a repetição de palavras. Qual é a importância didática de se estudar isso? Por que você estuda isso dentro da disciplina de redação? Bom, a repetição de palavras é um problema que empobrece o seu texto. Além de tornar a escrita desinteressante, também indica pobreza vocabular do redator. Ou seja, nós estudamos evitar essas repetições, por quê? Porque quando você repete palavras em um texto, você demonstra para quem está lendo que você tem conhecimento de poucas palavras. Ou seja, o seu vocabulário ele é pobre. Como ele é pobre, você fica repetindo palavras porque você não sabe qual palavra utilizar. Utilizar uma palavra diferente, você só conhece aquelas. Então, ele vai empobrecer o teu texto, ele torna o teu texto pobre. Além disso, vai ficando desinteressante. Você vai estar lendo o texto lá, de uma pessoa, né, de um autor, e você percebe que tem várias e várias repetições desnecessárias. Então, isso vai tornando o texto bem desinteressante, chato, o famoso texto chato, que você não quer mais ler. Ele vai ficando desinteressante. E, como eu acabei de falar, demonstra que você tem o quê? Uma pobreza no seu vocabulário, porque você não conhece palavras diferentes, e aí você vai repetindo sempre as mesmas palavras. Bom, e a partir de agora nós iremos estudar alguns recursos que nós podemos utilizar para evitar essas repetições desnecessárias. Existem vários recursos. E eu vou passar para vocês alguns. Sinonímia é muito simples. Sinônimos é você substituir determinada palavra por um sinônimo. Ou seja, você vai trocar a sua palavra por uma palavra que possui o quê? O mesmo significado. Lembrando que as palavras sinônimas são palavras que possuem o mesmo significado. São palavras diferentes com o mesmo significado. E aqui eu coloquei um exemplo. O policial saiu correndo atrás do bandido e o menino decidiu acompanhar o policial. Você percebe que na mesma frase, a palavra policial aparece sendo repetida, né? Ela aparece no começo e no final da frase. E como é que eu poderia substituir, né, trocar por um sinônimo para evitar essa repetição? Então, vamos lá. O policial saiu correndo atrás do bandido e um menino decidiu acompanhar o oficial. Então, essa palavra oficial, ela é uma palavra sinônima da palavra policial, porque ela tem o mesmo significado. Então, você pode estar utilizando isso, esse recurso, que é o quê? Substituir por um termo sinônimo. Bom, próximo recurso é a hiperonímia. O que é hiperonímia? Usar palavras que possuem um significado mais amplo. Hiper significa o quê? Mais, né? Então, eu vou utilizar uma palavra só para substituir um termo e eu vou utilizar uma palavra com significado mais amplo, que é mais abrangente. Olha só o exemplo. Guardou os carrinhos, as bonecas e a bola no baú. Não havia mais carrinhos, bonecas e bola espalhados. Ou seja, não tinha mais nada espalhado. Mas eu não quero repetir carrinhos, bonecas e bola. Então, eu vou substituir esse termo por um termo mais amplo. Uma palavra que abranja todos eles. Guardou os carrinhos e as bonecas e não havia mais brinquedos espalhados. Ou seja, a palavra brinquedos é um termo mais abrangente, porque pode ser o quê? Brinquedo pode ser qualquer coisa. Então, para não utilizar novamente carrinhos, bonecas e bola, eu utilizei um termo que abrange tudo isso, porque carrinhos, bonecos e bola nada mais são do que brinquedos. Então, eu substituí pelo termo brinquedos, que é mais abrangente, mais amplo. Hiponímia. A hiponímia é como se fosse o inverso da hiperonímia. A hiponímia é uma coisa menor.
né? É um termo mais abrangente, você vai trocar um algo mais amplo, mais abrangente, por uma coisinha mais específica, mais direta, mais direcionada. Vamos para o nosso exemplo. Rui estava muito nervoso e precisou de um remédio. Depois de tomar o remédio, ele ficou mais tranquilo. Então, você pode perceber que a palavra remédio ela está sendo repetida. Mas digamos que eu não quero repetir a palavra remédio, eu vou trocar. Aí eu poderia também ter usado, né, no caso do sinônimo, poderia usar uma coisa mais, poderia trocar por medicamento, né? Mas eu não quero, eu quero usar a técnica da hiponímia. Então, olha como é que vai ficar. Rui estava muito nervoso e precisou de um remédio. Depois de tomar o calmante, ele ficou mais tranquilo. Eu peguei o meu remédio e fui mais específica. Qual foi o tipo de remédio que ele utilizou? Foi um calmante. Então, eu vou trocar. Não quero repetir remédio e vou trocar por calmante. Eu poderia ter colocado analgésico, antitérmico, outro tipo de medicamento que fosse o quê? Também mais específico, né? O tipo de remédio que foi mais específico. Então, nesse caso da hiponímia, eu vou trocar algo mais abrangente, porque remédio é qualquer, né, coisa que ajuda no bem-estar. E troquei por algo mais específico. Qual foi o remédio que ele utilizou? Ah, foi um calmante. Então, eu troquei por algo menor, mais específico, menos abrangente. Bom, a nossa próxima técnica é a omissão. O que é omitir? É você eliminar uma palavra. Ah, eu posso muito bem. Se eu tirar essa palavra, será que muda o sentido? Você pode testar. E aí você retira. A omissão, gente, ela é uma técnica mais fácil do que a hiperonímia e do que a hiponímia. Na verdade, eu costumo dizer que depois da técnica de sinônimos é a mais tranquila. Você pode logo omitir, desculpa, né? E perceber se vai fazer diferença ou não. E aí, se fizer, você utiliza outra técnica. Então, vamos lá. Nós fomos para o interior. Nós chegamos hoje cedo. Olha como é que ficou. Eu omiti. Nós fomos para o interior. Chegamos hoje cedo. Pronto, eu emiti. E eu sei que continua esse nós de maneira omissa, porque eu tenho o verbo chegamos. E o verbo chegamos, né, nessa conjugação, eu consigo perceber que é nós. Nós chegamos. Mas quando eu tiro o meu nós, eu consigo perceber também que não modificou o sentido, porque o verbo ainda deixa claro qual foi a palavra que eu omiti. Então, não influencia no sentido da minha frase. Eu simplesmente retirei, omiti, eliminei essa palavra e não alterei o sentido nenhum. É uma técnica muito boa também. Substituição de nomes por expressões. Então, assim, o que essa técnica quer dizer? Trocar nomes por expressões características correspondentes. Olha só o exemplo, ou seja, eu vou trocar o nome, Donald Trump sempre causa polêmicas. Donald Trump é conhecido pela língua afiada. Você pode perceber que Donald Trump, que é o nome do presidente dos Estados Unidos, está repetido. Mas se eu conheço a pessoa, eu posso trocar. Olha só como ficou. Donald Trump sempre causa polêmicas. O presidente americano é conhecido pela língua afiada. Você pode perceber que eu troquei por uma expressão que corresponde a quem é Donald Trump, presidente americano. Eu não poderia colocar só presidente, porque ele é presidente dos Estados Unidos, ou seja, eu tenho que colocar presidente americano, tem que ser específica. Digamos que eu coloque assim, Lânia dar aulas de redação. A professora também ensina língua portuguesa. Pronto, eu troquei Lânia por professora. É uma expressão que corresponde, já que a Lânia é uma professora. Então, você pode estar evitando essa repetição substituindo ou por uma expressão ou por um nome que tem o mesmo sentido. Substituir por pronomes. Você também pode estar substituindo por pronomes. Olha só, os pronomes servem para retomar termos já citados. Ou seja, o pronome ele a função dele, em alguns casos, é justamente isso, evitar essas repetições. Substituir um termo que já foi utilizado. Olha só, primeira técnica dos pronomes pessoais. Lembrando que os pronomes pessoais nós temos 3 tipos, né? Na verdade, algumas gramáticas trazem como 2 e algumas gramáticas trazem como 3. No caso, retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os oblíquos, né, que são aqueles que nós usamos para completar os verbos,
que é a, o, as, né, li, que você usa para completar se, si, te, ti, comigo, contigo. E nós temos os pessoais, que algumas gramáticas trazem como pessoais, que é o de tratamento, né? Por exemplo, se eu vou falar idoso, eu posso colocar senhor e senhora, né? Eu posso colocar para o presidente, para um rei, para uma rainha, para uma majestade. Enfim, eu posso estar trocando também por esses pronomes. Então, vamos lá para os nossos exemplos. A professora explicou todas as atividades. Ela concluiu a aula mais cedo. Então, eu troco a professora pelo pronome pessoal, de caso reto, ela. E aí eu evito uma repetição. Olha o próximo. O Papa permaneceu no Vaticano. Quem é o Papa? Bom, eu posso utilizar ele, sim, mas aí ficaria muito informal. Então, eu vou substituir por um pronome o quê? De tratamento, que é um pronome mais respeitoso. Então, eu utilizo Vossa Santidade. Vossa Santidade rezou pelos mais necessitados. E eu substituí por um pronome de tratamento. Olha o próximo exemplo. Os alunos estavam muito agitados, por isso a professora pediu-lhes que fizessem silêncio. Esse aqui, gente, é o pronome pessoal que oblíquo, que é aquele que completa o verbo. Nós já vimos sobre isso na nossa primeira etapa. Ao invés de pediu a eles ou pediu aos alunos, para evitar essa repetição, nós colocamos pediu-lhes, né? Porque o lhes corresponde a eles, ou seja, aos alunos. Então, é um pronome pessoal de caso reto, que está, caso oblíquo, que está completando o verbo pedir. Séries de TV são ótimas fontes de conhecimento, mas não devemos apenas assisti-las. A mesma coisa, pronome pessoal de caso oblíquo, está completando o verbo, né? Aí, para não colocar devemos apenas assistir elas, nós trocamos por assisti-las, que é a maneira correta. A garota foi passear. Encontrei-a no shopping. Você não vai colocar encontrei ela ou encontrei a garota no shopping para evitar essa repetição. Encontrei-a no shopping. E aqui nós temos pronomes demonstrativos também, que você pode estar evitando repetição. Olha só o exemplo. Ela disse que não o amava mais. Depois de dizer isso, decidiram separar-se. Lembrando que na segunda etapa nós estudamos sobre os pronomes demonstrativos. Né? E como, por que nós iremos utilizar no caso isso e não o isto, né? Geralmente, por que eu vou usar isso e não isto? Porque o isso, gente, nós utilizamos isso, esse ou essa, né, que é da segunda pessoa, quando nós já mencionamos anteriormente. Então, eu já mencionei qual era o assunto, amava, não amava mais. Então, como eu já mencionei, eu vou utilizar a segunda pessoa, ou isso, ou esse, ou essa. Então, olha só como é que ficou. Depois de dizer isso o quê? Não amava mais, decidiram separar-se. Ao invés de colocar, depois de dizer que não o amava mais, decidiram separar-se. Para evitar essa repetição, eu utilizo o pronome isso. Próximo exemplo. Quero que a aula termine logo. Quando isso acontecer, irei para casa. Tá vendo que o termo a aula termine logo já foi mencionado. Por isso, eu vou utilizar a segunda pessoa do pronome demonstrativo. Esse, essa ou isso. No caso aqui, devido à concordância, eu utilizo isso, que está referindo-se à aula terminar logo. Eu também posso substituir, gente, por advérbios. Vocês também já estudaram os advérbios, né? São advérbios aquelas palavras que nós utilizamos para agregar um sentido, né? E elas são classificadas de acordo com a circunstância. Pode ser de tempo, de lugar, de modo, dúvida, afirmação, negação, né? Então vamos lá. Aqui eu coloquei um exemplo de lugar. Aqui, ali, lá, aí. Tenho que voltar ao colégio. Para não colocar no colégio eu esqueci o meu notebook. Eu coloco o quê? Lá. Eu troco pelo advérbio lá. Lá esqueci meu notebook. Os amigos foram ao cinema. Quando chegaram lá, a sessão já havia começado. Então, estou substituindo essa expressão ao colégio, ao cinema, pelo advérbio lá. Bom, gente, e aqui, né, eu coloquei um exemplo, tá?
de como é que você faz para substituir em um trecho maior. Então, eu coloquei um trecho, e nesse texto você pode observar essas palavras em negrito, que elas estão repetindo e serão substituídas com as técnicas que nós acabamos de ver. Olha só. Hoje, visitei a velha estação de trem. A estação estava coberta de abandono, porque hoje as pessoas parecem não dar bola para construções velhas como essa da estação de trem. Muitas pessoas só querem saber de coisas futuras, dão bola só para coisas novas. Então, nós podemos perceber que o hoje ele se repete, a velha estação de trem também, tá vendo? Velhas novamente, dar bola, coisas se repetem. E como é que eu poderia substituir, melhorar esse meu parágrafo? Como é que eu poderia, que técnicas eu poderia ter utilizado para melhorar esse parágrafo? Vamos lá ver como é que ficou. Hoje visitei a velha estação de trem. Para não colocar a estação novamente, ela estava coberta de abandono. Eu troquei por um pronome pessoal do caso reto. Por quê? No presente, para não repetir hoje, eu coloco no presente. As pessoas parecem não dar bola para construções antigas como essa. Então, olha só, como eu já tinha utilizado velha, eu troquei por antiga, ou seja, uma palavra sinônima que tem o mesmo significado, e a expressão, no caso, hoje, eu utilizei pela expressão presente, que também tem o mesmo significado, porque o hoje é o presente. A maioria, no caso ele colocou muitas pessoas, a maioria é uma expressão que tem também o mesmo significado. Só quer saber de coisas futuras. Se importam apenas com novidades. Se dão bola, eu troquei por se importam apenas e coisas novas, para não colocar coisas novamente com novidades. Porque coisas novas são o quê? Novidades, né? São coisas que aparecem no momento que se tornam novidades. Então, você pode perceber que aqui nós trocamos vários termos, colocamos palavras sinônimas, expressões com o mesmo significado, pronomes pessoais do caso reto, e aí ficou bem mais agradável a leitura, não ficou repetitivo, e você consegue demonstrar que você tem o quê? Um vocabulário mais amplo, né? Um vocabulário amplo, você conhece outras palavras com o mesmo significado. Bom, gente, eu agradeço, certo, a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido todo o nosso conteúdo e que vocês utilizem essas técnicas no texto de vocês, tornando o texto de vocês uma leitura agradável, tá? Nos vemos nas nossas próximas aulas. Estudem, se dediquem e acompanhem as nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande beijo, um grande abraço, tchau e até a próxima.